Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje faremos a análise de uma questão envolvendo funções definidas por várias sentenças. Analisaremos cada faixa definida e provaremos os valores utilizando o software GeoGebra, onde estaremos inserindo as três funções definidas de uma única vez. Então, vem comigo! No quadro seguinte estão representados os valores do metro cúbico de água praticados em residências de certo município de acordo com a faixa de consumo. Então, o que é importante observar aqui é que nós temos uma faixa, que eu vou chamar aqui de 1, em que o consumo vai até 20 metros cúbicos e o residente paga 1,20 por metro cúbico. Nós temos a faixa 2, que vai de 21 até 50. Nesse caso, a pessoa paga 1,80 por metro cúbico excedente. E nós temos uma faixa 3, que está acima de 50 metros cúbicos do consumo, e a pessoa vai pagar 2,90 por metro cúbico excedente. A primeira pergunta quer saber qual é o valor da conta de água de duas residências, que ele chamou aqui de R1 e R2, cujos consumos foram 28 metros cúbicos, que nós vamos analisar primeiro, que seria o caso da residência R1, e no caso da residência R2, 35 metros cúbicos. Beleza? Bom, então o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar que na residência 1, o consumo foi de 28 metros cúbicos. Agora, o que a gente observa da nossa faixa de consumo? A gente observa que a primeira faixa só vai até 20. Então, o que passar de 20, no caso aqui da residência 1 vai ser 8, é o que a gente chama de excedente e que vai estar inserido na faixa 2, né? Porque se a residência 1, o consumo dela foi de 28, você não pode olhar diretamente para a faixa 2, só porque 28 está entre 21 e 50. Você precisa entender que primeiro vai haver uma primeira parte do preço gerada pela faixa 1 e o excedente é que vai cair na faixa 2, ok? Então aqui é como se nós estivéssemos olhando como sendo 20 metros cúbicos mais 8 metros cúbicos. E aí ocorre que para até 20 metros cúbicos você paga 1,20. Então isso aqui nós vamos multiplicar por 1,2. Já o segundo, que é o excedente, que é 8, nós vamos multiplicar por 1,8. Beleza? Então esse primeiro produto aqui, 20 vezes 1,2, colocar aqui, 20 vezes 1,2, vamos pagar 24. Então aqui nós vamos ter em reais, né? R$24. No segundo caso, vai ser 8 vezes 1,80. Então vamos ter 8 vezes 1,80, que é 14,40. Então, vamos ter aqui 14,40. Finalmente, a resposta da nossa questão, que é quanto você paga na residência 1, vai ser esse 24 mais 14,40. Logo, a resposta da questão, vamos pegar aqui esse 14,40 e somar com 24. Então, na residência 1, o valor a ser pago será de R$ 38,40. Então, isso é o que você pagou na residência 1. E aí vamos fazer uma análise exatamente igual, né? Só que agora para o valor de 35. Tudo bem? Vou fazer aqui mais em cima.
Para o caso da residência 2, o consumo foi de 35 metros cúbicos. Então, é como se nós tivéssemos tido a primeira faixa, que é de 20 metros cúbicos, mais o excedente que está contido na segunda faixa, que é de 15 metros cúbicos. Bom, novamente, até 20 você só paga 1,20 por cada metro cúbico. E o excedente, que vai estar na faixa 2, nós vamos pagar 1,80 por metro cúbico. Percebe que você não vai utilizar ainda esse 2,90 por metro cúbico excedente na faixa 3, porque o valor de 35 ele não está acima de 50, ele continua entre 21 e 50. Então, o nosso produto da letra A vai considerar apenas esses dois valores novamente, tá? Então, nós vamos ter 20 vezes 1,2. Então, de novo, aí vai aparecer os R$24 que você vai pagar devido à primeira faixa e 15 vezes 1,80, R$27 referentes aí à segunda faixa. Então, a minha residência 2, o valor a ser pago será de 24 mais 27. Logo, o valor a ser pago será de R$51. Então, a minha residência 2 vai estar pagando esse valor. E aí a gente já pode dar uma conferidazinha no GeoGebra, né? Já está pronta a construção para esses dois valores que a gente encontrou. Bom, no primeiro caso, vamos só relembrar o consumo. No primeiro caso foi 28, eu estou esperando que dê 38,40. Então, bora lá. Quando o consumo é 28, vamos tentar parar aqui no 28. Mais ou menos aqui, ó, o valor está dando 38,40, né? Tá aqui, ó. Quando o valor de P está no 28, né? O valor aqui para a segunda faixa, que aqui está de vermelho, está dando 38,40. O segundo caso, o valor é 35, o consumo. Eu estou ainda na segunda faixa e o valor tem que dar 51. Então, se eu parar aqui no 35, olha aí quanto que deu o valor. O valor está dando 51 e percebe que eu estou na segunda faixa. Aqui vale a pena a gente considerar que você observa que na primeira faixa nós temos uma determinada inclinação, na segunda faixa essa inclinação aumenta e na terceira faixa aumenta mais ainda. Então a gente percebe que à medida que você muda de faixa, né, a conta de água ela começa a ficar mais cara porque a inclinação em cada uma dessas etapas está aumentando. Aqui vocês já estão vendo as três funções, mas vai ser um de nossos objetivos, né, descobrir o valor de cada uma dessas três funções. Tudo bem? Então vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta quer saber qual o consumo, então a minha resposta será em metros cúbicos, né, quando uma conta de água é de 112,80. Então, quando a conta de água é de 112,80, qual é o consumo? Vamos tentar verificar esse valor logo no GeoGebra? Que eu quero a conta de água dando 112,80, né? Aqui, ó, 112,80. Vamos tentar chegar nesse valor. Ó, quando eu estou aqui quase terminando a segunda faixa, o valor da conta de água está dando 76. Então, significa que na letra B nós vamos atingir a terceira etapa, né? Então, 80, 90, 112,89, né? Como aqui está dando 62,03, é bem provável que a nossa resposta dê 62 metros cúbicos para o consumo, já que a conta está dando aqui 112,80 aproximadamente, beleza? Então, grava aí. Estou esperando que a minha resposta dê 62. Vou tentar provar isso. Bom, então qual será o nosso primeiro passo, né?
O nosso primeiro passo vai ser mostrar quanto que eu pagaria se eu usasse a primeira faixa toda, né? Ou seja, se eu consumisse 20 metros cúbicos. A gente até já sabe que esse valor é de R$ 24, né? Mas vamos mostrar aqui novamente. Então, vamos lá. Considera-se que eu consumi 20 metros cúbicos. Quanto que eu vou pagar? Então, você vai ter 20 metros cúbicos de consumo a 1,20, né? Então, isso aqui, basta você multiplicar, né, esse 20 por 1,2, que a gente já sabe que é de R$ 24. Tudo bem? Como a minha conta de 112,80 ainda está longe de 24, significa que eu entrei na segunda faixa, né? Então, assim, de 21 até 50, olha aqui, ó, de 21 até 50, considerando que eu consumi toda a segunda faixa, significa que o meu excedente foi de 30, né? Porque de 21 até 50, você consumiu 30. Então, a minha segunda etapa vai ser verificar quanto que eu vou pagar, considerando que o meu excedente foi toda a segunda faixa, que foi de 30. Esse consumo de 30, você está pagando 1,80 por metro cúbico. Então, aqui nós vamos multiplicar por 1,80. E aí, esse valor de 30 vai estar multiplicando 1,80. Então, vamos ter aqui R$ 54. R$ 54. Então, assim, se você somar 24 com mais 54, dá 78, né? Isso quer dizer que você atingiu, de fato, a terceira faixa, como a gente já sabia. Então, o meu consumo ele vai ser, de fato, maior que 50. Lembra que a gente está achando que a resposta é 62, né? Então, de fato, o meu consumo vai ser maior que 50. Bom, qual é a jogada agora? A jogada agora é você perceber que se eu pegar e tentar descobrir qual é o valor que eu paguei só na terceira faixa, que eu vou chamar de K, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 112,80, que é minha conta total, vou subtrair de quanto eu paguei na primeira faixa, que é 24, vou subtrair de quanto eu paguei na segunda faixa, que é 54, e aí nós vamos descobrir qual foi o excedente que eu paguei na terceira faixa, tá? Então, nós vamos ter aqui 112,80 menos 24 menos 54. Então, você pagou de excedente na terceira faixa R$ 34,80. Então, esse valor aqui é de R$ 34,80. Mas a questão é que eu quero saber o consumo, né? Ora, se na terceira faixa eu pago R$ 2,90 por metro cúbico excedente, e se eu paguei R$ 34,80 nessa terceira faixa, para você descobrir, vou chamar assim de C3, tá? Para descobrir o consumo na terceira faixa, basta você pegar esse R$ 34,80 e dividir por R$ 2,90. Ora, se eu soubesse o consumo, não era só multiplicar por R$ 2,90 para descobrir quanto eu iria pagar de excedente? Pois aqui é justamente o contrário. Se eu sei quanto eu estou pagando de excedente e eu quero consumo, basta você dividir pela faixa em questão, que no caso é o valor de R$ 2,90. Então, é como se fosse uma regra de 3, né, se você quiser. Então, você vai pegar esse R$ 34,80 e vai dividir por R$ 2,90. E aí você vai obter 12, né? Então, significa que o consumo na minha terceira faixa é de 12 metros cúbicos, que é o meu excedente. Beleza? E aí nós agora vamos responder a questão. Então, qual vai ser a minha resposta da letra C, né? Você vai pegar o consumo na faixa 1 mais o consumo na faixa 2
mais o consumo na faixa 3. Então, na faixa 1, o consumo total foi 20. Depois você consumiu tudo que podia na faixa 2, que é 30. E agora descobriu que na faixa 3 o consumo é 12. E aí esse resultado vai ser 20 mais 30, que é 50, com mais 12, 62 metros cúbicos. Resposta da questão, como a gente já estava prevendo lá do software GeoGebra. Vamos dar uma olhada novamente, né? Olha aí, ó. Quando o consumo for 62 aproximado, né? Você vai ter aqui um valor pago de 112,80, que foi justamente o que a questão disse, ó. 112,80, tá aqui, ó, no início da pergunta. 112,80. Fechou? Bom, agora para concluir, nós vamos estabelecer uma função para cada faixa, porque aí, de posse dessa função, você não precisa mais ficar brincando de demorar tanto para chegar ao resultado, né? Você pode pegar o valor do consumo, no caso o excedente, e substituir direto na função. Então, qual é o valor que relaciona o valor total do consumo em metros cúbicos? Então, assim, a gente não vai conseguir dizer essa resposta de uma vez. A nossa resposta, ela vai acabar sendo, vou só adiantar aqui, ó, nesse formato. Então, meu V de x vai ser algo definido por 3 valores. Um primeiro valor que eu vou chamar de A de x, que é para o caso da primeira função da primeira faixa. Eu não sei quanto que dá isso daqui. Eu só sei que ele vai ser um valor que eu vou pagar quando x estiver entre 0 e 20, né? Lembra que até 20 você tem um primeiro valor a pagar. Depois, nós vamos ter uma segunda função, que eu vou chamar de b de x, e você vai usar essa função quando o valor estiver entre 20, mas cuidado que aqui o intervalo é aberto, tá? Porque ele vai ser fechado no anterior. Então, quando o x estiver entre 20 e 50, fechado. E por último, nós vamos ter uma função c de x, que é quando o meu valor estiver acima de 50, ou seja, x maior que 50. Então, a nossa resposta ela vai ser mais ou menos assim. Por isso que o conteúdo ele é chamado de função definida por várias sentenças, porque para cada uma você vai ter uma função diferente, ok? Então, vamos analisar uma a uma. Então, primeiro, nós vamos descobrir aqui, deixa eu ver aqui a cor para bater. A cor é a verde, né? Então, a nossa primeira função vai ser essa, tá? Vai ser a que eu vou chamar de A de x. Bom, então, o que é que essa função diz? Essa função diz que eu pago 1,2 reais por cada metro cúbico consumido. Dessa forma, se o meu consumo for 0, eu vou pagar 0 vezes 1,20. Se for 10, eu vou pagar 10 vezes 1,20. Se for 19, eu vou pagar 19 vezes 1,20. Se for 20, eu vou pagar 20 vezes 1,20. Se for x, dentro desse intervalo, eu vou pagar 1,20 vezes x. Então, a nossa função a de x é a mais fácil, né? É 1,2x. Lembrando que o meu x tem que estar entre 0 e 20. Ok? Então, a primeira parte de 3 da sua letra C já está respondida. A próxima está de vermelho, né? Que é a segunda faixa. Então, nós agora vamos passar para B de x, né? Então, vamos lá. Para eu poder chegar na segunda faixa, significa que eu consumi tudo da primeira faixa, ou seja, 1,2 vezes 20, mais o excedente da segunda faixa. Então, vamos supor que o meu consumo foi de 30. Quem vai ser meu excedente na segunda faixa? 30 menos 20. Se fosse de 40, quem seria o excedente? 40 menos 20. Se for um valor x, que eu ainda não sei quanto é, mas sei que está na segunda faixa,
eu vou ter x menos 20 vezes o valor que eu pago na segunda faixa, que é 1,80. E aí nós vamos fazer aqui esse produto, 1,2 vezes 20, que eu já sei que é 24. O 1,8 multiplica o x, multiplica o 20. Então aqui vai sobrar 24 mais 1,8x menos 36. E aí meu b de x, que é a minha segunda função, vou começar aqui pelo 1,8x, né? E aí vou pegar 24 com menos 36, que é menos 12, né? Então, 1,8x menos 12. E lembrando que esse intervalo está entre 20, aberto, e 50, fechado. Percebe que a inclinação, ó, aqui em A é 1,2 e em B está dando 1,8. Então, significa que a inclinação de B vai ser um pouco maior, né? Vamos conferir se o b de x está dando 1,8x menos 12. Está aqui, ó. b de x, 1,8x menos 12, com intervalo entre 20 e 50. Vamos fechar? Bom, no caso de c de x, que é a última, o que é que vai acontecer? Você vai consumir tudo da primeira faixa, que é 20, pagando 1,20. Você vai consumir tudo da segunda faixa, que nós já sabemos que é 30, né? 50 menos o 21, contando com esse 21, né? Dá 30 de consumo. Então, esse consumo de 30 você paga 1,80. E o excedente para o caso da terceira faixa, no caso da terceira faixa, você tem que subtrair de 50 para determinar o excedente. Então, se o meu consumo, por exemplo, fosse 60, eu ia fazer 60 menos 50. Se fosse, sei lá, 200, 200 menos 50. Como eu estou generalizando para o caso x, então eu vou fazer x menos 50 vezes quanto eu pago na terceira faixa, que é 2,90. Então, nós vamos ter esse produto 20 vezes 1,2, que é 24, 30 vezes 1,8 é 54, né? O 2,9 multiplica o x e multiplica o 50. Então, o nosso c de x vai ser 24 mais 54 mais 2,9x menos 50 vezes 2,9. Dá 145. Então, menos 145. Então, C de x, vê que a minha inclinação de C é 2,9, né? Então, novamente, ela já é maior do que a anterior, que era 1,8, e que a primeira, que era 1,2, então ela será a mais inclinada de todas, né? E está sobrando aqui, vamos ver quanto que dá isso. Vou pegar 24 mais 54 menos 145, que dá 67. Então aqui não pode ser mais. Vai ser menos 67. Menos 67. E lembrando que esse intervalo será sempre quando x for maior que 50. Então, 2,9x menos 67, vamos conferir. Está aqui, 2,9x menos 67. Então, qual vai ser a resposta da questão? A resposta da questão é você escrever essas três funções, né? A de x, intervalo de 0 a 20 fechado. B de x, 1,8x menos 12, intervalo entre 20 e 50, fechado no 50 e aberto em 20. E C de x, 2,9x menos 67, com x maior que 50. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.